que ela carinhosamente chama a minha Ângela de Post. Pai, Post pai e Post mãe, né? Ela nos adotou com pais. Ela, jovenzinha, pediu licença para o Lore lá na galera. Ela ia, tinha um grupo de oração, estava lá na frente e tal, mas assim, deixa eu ir lá com eles, eu quero aprender um pouco mais e tal. Lá se vão muitos anos, e crescendo, claro que não em estatura, vocês vão ver, mas crescendo em conhecer a Deus, em amar a Deus, e fazer prova de Deus. E ela foi abençoada, porque o Senhor preparou para ela um homem, que é suporte da vida dela, que é companheiro dela, e que hoje está sentado na segunda fileira e reclamou comigo: o senhor não está na primeira, que está tudo marcado. Se eu fosse ele, ficava aqui do lado. Misha, vem para cá. Bom dia, queridos. Desculpa a voz grossa, mas ontem eu gritei um pouco e só está amanhecendo. Vamos orar por ela? Obrigada. Aí, Pai querido, nós te agradecemos pela vida da Misha. Sabemos que ela agora e sempre vai ser boca do Senhor. Amém. Que ela possa, Senhor, repartir com a gente aquilo que vem do teu coração. Amém. 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 Bom, gente, meu marido falou que se fosse tão fácil pedir em casamento assim, ele tinha feito desse jeito. A gente demorou uns bons meses para resolver um namoro, né? Porque Deus também teve sua parcela de culpa. Porque eu pedi os sinais e quem demorou de dar os sinais foi ele. Bom, queridos, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala assim: as melhores notícias que o mundo pode ouvir vieram de um túmulo vazio. Eu quero dizer que Jesus ressuscitou. Estamos ao terceiro dia, vamos celebrar, porque Ele vive para sempre e sempre será exaltado. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Mas hoje eu quero fazer uma retrospectiva. Eu quero que a gente tenha consciência do que aconteceu naquela sexta-feira, quando Jesus foi crucificado. Em Marcos 15, 33 a 38, diz o seguinte. Vou esperar vocês abrirem, quem está com Bíblia de papel. Não estou muito acostumada a estar desse lado, né? Mas eu sei o que é estar desse. Mas vamos lá, Marcos 15, 33 a 38. Diz o seguinte: ao meio-dia, desceu sobre toda a terra. Esse momento aqui, pessoal, só para vocês entenderem, é o momento da crucificação. Jesus já está crucificado. E a Bíblia fala que ao meio-dia, então por volta das 9, ele começou, né, ali todo o processo de colocarem os pregos em suas mãos, nos pulsos, né, nos pés. E aqui relata que ao meio-dia desceu sobre a terra uma escuridão. Falem comigo, escuridão. Que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, então Jesus ficou nesse processo das 9 até as 3 da tarde. E ele clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que quer dizer? Meu Deus, por que me abandonaste? Fala, abandono. Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: ele está chamando Elias? Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Então, o que aconteceu naquela cruz enquanto Jesus estava lá? Primeiro, a Bíblia fala de uma escuridão. E muitas vezes, nós estamos vivendo uma escuridão, uma densa escuridão. Em alguns momentos da nossa vida, a gente não sabe se vai para frente, se vai para trás, se vai para o lado, se vai para o outro. Muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão e parece que a gente vai tateando, tentando achar um melhor caminho.
Tem uma outra situação também que acontece, é Jesus se sentir abandonado. E muitas vezes estamos assim também, nos sentindo sozinho, nos sentindo abandonados. Parece que ninguém vê a nossa dor ou ouve as nossas orações. E nesse momento que Jesus se sente abandonado, é o momento exato que ele carrega nos ombros o pecado da humanidade e reconhece a ruptura da sua comunhão com o Pai. E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Jesus também naquela cruz, ele bebeu vinagre. E eu fiquei pensando, será que eu coloco isso? Isso é tão cruel. Jesus fala que está com sede, e o homem vai, sopa uma esponja com vinagre. E quando eu pensei em colocar isso aqui nessa mensagem, é porque muitas vezes a gente, às vezes sente um gosto amargo na vida. Um gosto muitas vezes de morte, às vezes diante de um diagnóstico, diante de uma situação, diante, né, de um problema familiar, né, pais ali passando com situações com seus filhos e sente gosto de morte. Né, a Magda contando sobre receber o diagnóstico de câncer, eu imagino que a primeira coisa que vem à cabeça é, será que eu vou morrer? Então, o vinagre, ele traz essa sensação de algo amargo na vida. Então, eu fico pensando, Pedro. Cara, Pedro, ele viveu as maiores experiências, né, que poderia viver com Jesus na terra. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas Pedro, quando ele está ali pescando, né, cuidando da pesca ali com o seu irmão, e no The Chosen isso ficou mais claro, eu acho que foi exatamente daquele jeito, né, e André fica, cara, eu vi, e Pedro, não, para, você está viajando, que isso? Mas quando Pedro encontra com Jesus, ou melhor, Jesus encontra com Pedro, e Pedro tem a experiência da pesca milagrosa, ele larga barco, ele larga as redes, ele larga o próprio trabalho para seguir Jesus. E eu fico imaginando Pedro vendo Jesus morto naquela cruz. Pedro também andou sobre as águas, ele foi o único que andou sobre as águas. Mateus 14, 28 diz que Pedro teve coragem de sair e andar sobre o mar em direção a Jesus. Ele foi o único que ouviu Jesus dizendo, vem, e ele foi. E Pedro olhou para aquela cruz e viu Jesus morto. Pedro teve uma revelação de quem Jesus é. Quando todo mundo está ali, uns diz que é Elias, outro diz que é João Batista, Pedro fala, não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele teve uma revelação do próprio Deus. E Pedro também teve uma experiência na transfiguração de Jesus. Pedro presenciou um dos momentos mais sobrenaturais do ministério de Jesus. Pedro viu Jesus transfigurado em glória junto com Moisés e Elias. Você imagina, ele quis até falar, não, vamos descer mais não, vamos montar nossas barracas aqui, vamos ficar aqui para sempre. Não quero perder isso aqui por nada. E ele ouve o próprio Deus dizendo para Jesus, esse é o meu filho amado. E Pedro olha para aquela cruz e Jesus está morto. Eu imagino a cabeça de Pedro. Imagino Deus falando, que Deus é esse que permitiu o filho dele morrer naquela cruz? Que Deus é esse que permite que ele fosse humilhado desse jeito? E eu imagino Pedro frustrado, abatido, até porque ele negou Jesus, né? Ele que ao mesmo tempo viveu tudo isso, foi o que negou Jesus. Mas eu vejo que Pedro se sentiu como Jesus estivesse naquela cruz, né? Porque quando Jesus está naquela cruz, a gente viu que tem situação de abandono, sentimento de abandono, escuridão, um gosto amargo, um gosto de morte. E eu imagino que Pedro se sentiu exatamente assim, abandonado, sem rumo, com gosto amargo, um nó na garganta que não se desfaz. E se você continuar lendo ali, Pedro passou por um período de tristeza, medo e muita confusão. E a Bíblia mostra que, pouco tempo depois, Pedro, acho que ele, conformado, né, infelizmente, de que Jesus morreu, e apesar de Jesus ter dito que iria ressuscitar, ele estava assim,
acho que não vai acontecer, né? Então, vou voltar a pescar. E ele volta a pescar. E o que Pedro não sabia, até então, é que Jesus havia ressuscitado. E talvez, meus irmãos, estejamos vivendo como se Jesus ainda estivesse naquela cruz. Talvez estejamos vivendo numa densa escuridão sem esperança. Talvez estejamos vivendo como se Jesus estivesse naquela cruz e nós sozinhos nessa terra. Por mais que você tenha passado por algumas experiências com Deus, talvez você esteja vivendo como se Ele não tivesse ressuscitado. E lá em Apocalipse 1:18 diz: eu sou aquele que vive, Cristo falando isso. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do mundo dos mortos. Mateus 28:2 diz: quando Jesus ressuscitou, de repente houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra na entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou para as mulheres: não tenham medo. A primeira coisa que a gente deve aprender quando Jesus ressuscita: o medo tem que ir embora. Estamos na dependência do Senhor. O que o Anésio falou, Vani citou ontem, não focamos no milagre, naquilo que Ele pode fazer, mas sabemos quem Ele é, e o medo tem que ir embora, porque a gente sabe que Cristo vive, e vive em nós. E continuando, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham e vejam onde seu corpo estava. Agora, vá depressa e conte aos discípulos que Ele ressuscitou e vai adiante de vocês para a Mateus 28:18 diz: Jesus se aproximou deles, os discípulos, e disse: toda a autoridade no céu me foi dada, no céu e na terra. O nome de Jesus está acima de todo nome, inclusive do nome do próprio Deus Jeová. É acima de todo nome. E meus irmãos, eu quero dizer que você tem autoridade nesse nome. E talvez você esteja vivendo uma situação difícil, um momento difícil, porque você não tem noção da autoridade que você tem no nome de Jesus. E Marcos 16 diz: os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Vocês creem? Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes farão mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso porque Jesus ressuscitou, temos autoridade no nome dele, e muitas vezes não estamos vivendo, porque não conhecemos e não sabemos a autoridade que existe no nome de Jesus. Outra coisa que diz na Bíblia, Mateus 28:20, lembre-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, meus queridos, quando Jesus ressuscita, o medo tem que ir embora. Temos autoridade no seu nome. Agora temos livre acesso ao Pai. Quando Jesus está naquela cruz, ganhamos uma nova identidade: filhos e filhas de Deus. Ele inaugurou a eternidade, nos dando acesso ao Pai. Somos sarados pelas suas pisaduras, como diz a palavra, e não estamos mais sozinhos. Nosso coração, meus irmãos, tem que arder quando lemos as Escrituras com a revelação de Cristo. Porque no caminho de Emaús, em Lucas 24, diz assim: então Jesus os conduziu por todos os escritos. O próprio Jesus estava lendo a Bíblia para eles. Imagina isso. E o próprio Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele mesmo. Disseram um ao outro, os discípulos depois: não ardia os nossos corações quando ele falava conosco no caminho e explicava as Escrituras? Meus amados, quando Jesus ressuscita, o nosso coração tem que queimar. A gente tem que compreender que a gente está falando de algo muito sério. A gente não está falando só de um livro como qualquer,
mas a gente está falando de uma revelação profunda a respeito de Deus e a respeito do propósito de Deus para cada um de nós. E Pedro, como que Pedro descobre que Jesus ressuscitou? Eu fico admirada como Jesus é paciente. Porque Jesus, lá em João 21, de 4 a 6, diz: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não os reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso tem peixe para comer? Cara, Jesus ressuscitou, foi para a praia, e o que ele quer tratar é de comida? Certamente não, né? Eles responderam: não. Então ele disse: lance a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixe que estava. E aqui Jesus fez tudo isso para tratar diretamente com Pedro. Cristo, tratando com Pedro dessa maneira, ele faz Pedro lembrar do primeiro chamado dele, quando Jesus também fez uma pesca milagrosa. Foi assim que Pedro foi convidado a seguir Jesus. Então, e depois de se alimentarem, Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele o ama. E está lá em João 21:15, diz assim, Jesus repetiu a pergunta, isso já na última vez. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo, então cuide das minhas ovelhas. Eu vejo aqui que Cristo restaura o ministério de Pedro, como pescador de homens e não pescador de peixes. Então, quando Jesus ressuscita, ele também restaura a nossa alegria, ele restaura a nossa saúde, ele pode restaurar o nosso casamento, ele pode restaurar o relacionamento dos filhos, pode restaurar o seu ministério. Cristo pode intervir diretamente em seus negócios e trazer restauração, porque quando Cristo ressuscita, Colossenses 2,14 vai dizer: ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e o pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Meu irmão, eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei o que tem te causado medo. Eu não sei o que te trouxe até aqui nesses dias. Passar 3 dias aqui, num espaço com pessoas que talvez você não conhecesse. Mas eu sei que algo pode ter queimado no seu coração, por uma busca sincera por Deus, uma experiência com Deus. Eu não sei se o que te trouxe aqui é a última chance para esse medo ir embora, para essa ansiedade ir embora, para essa angústia ir embora, para essa tristeza. Eu não sei o que tem te feito andar prostrada, eu não sei o diagnóstico que você recebeu. Mas eu quero te dizer, não viva como se Jesus não tivesse ressuscitado naquela cruz. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está sentado à direita do Pai. Em teu nome nos foi dada toda a autoridade na terra, para fazer obras maiores que Ele já fez. Então, eu quero que vocês declarem, né, o nome poderoso de Jesus sobre a situação que você está vivendo. Porque uma coisa que me chamou a atenção quando a Ângela trouxe o nome, e eu acho que ele é muito profético isso. Chegou o tempo de cantar uma nova canção. Fiquem em pé comigo, porque eu quero dizer a respeito do Cristo que ressuscitou. Talvez você não conheça, mas eu quero te dizer que Ele é a fiel testemunha, que Ele é o primogênito entre os mortos, Ele é o soberano entre os reis dos reis, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o sol da justiça, Ele era, Ele é, Ele há de vir, Ele é Senhor dos senhores. Os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como o de fogo, os seus pés são como bronze polido, sua voz é como voz de muitas águas. Ele é o desejado das nações, Ele vive pelos séculos dos séculos, Ele tem a chave do inferno e da morte, Ele é o príncipe entre os reis dos reis, Ele é a imagem do Deus vivo, Ele é o Rei das nações, Ele é o Messias, Ele é o sim e o amém de Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida,
Ele é o advogado fiel, Ele é a esperança para os povos, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o bom pastor, Ele é salvador, Ele é redentor, Ele é digno de tudo, Ele é digno de glória, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Emanuel, Deus conosco, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é a estrela da manhã, Ele é o Filho da justiça, Ele é o Filho do amor, Ele venceu, Ele batiza com o Espírito, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e brevemente Ele virá. Amém. É hora de fazer festa! O túmulo está vazio, mas o nosso coração está transbordando, cheio, cheio, cheio de Deus. Muitos, sobre ontem, muitos podem não ter entendido o que aconteceu na noite de ontem. Nós estávamos fazendo festa, uma festa profética, porque sabíamos que o nosso Senhor ressuscitaria e o túmulo estaria vazio. Quem mora em apartamento tem muitos cuidados. Não deixa a criança ficar pulando, não deixa se precaver de que não caia coisa no chão, para não amolar o vizinho de baixo. Mas quando você tem a oportunidade de ir de um lugar onde estas coisas não fazem sentido, aí você não fica preocupado em pular, você não fica preocupado em correr, você não fica preocupado em estar extravasando a sua alegria, porque você está num ambiente que é propício para isso. O que nós vivemos ontem, certamente não seria tão adequado na carisma de hoje. Mas nós já vivemos por muitos e muitos anos esse ambiente na carisma de ontem. Queridos, às vezes você encontra com alguém que é familiar a fisionomia, aí tem uma pessoa do lado que fala assim, lembra, esse aqui, ou esta aqui, era aquela criancinha, assim, assim, não acredito, nossa, que maravilha, como está grandão, como está vistoso e tal, porque você acredita do que aquela pessoa está falando a respeito daquele indivíduo, daquela moça. Se você quer saber como era a carisma no início, pergunte para os pais da igreja. Porque aqui nós temos irmãos e irmãs fundadores da carisma. E a carisma é isso, é liberdade, é decência, mas é vivendo a expressão do Espírito de Deus no nosso tempo. Você está sendo e foi convidado a celebrar. Então não fique tímido no seu lugar na próxima reunião. Celebre que nós estamos fazendo festa para o nosso Deus. E eu te convido a aplaudir o Senhor e glorificar o seu santo nome. E agradecer a Deus porque nós temos a igreja que temos, porque é propósito de Deus para esse tempo. Nós somos bênção do Senhor para esse tempo e para essa geração. E estamos pavimentando o caminho dos que virão após nós, como palavra e ato profético, porque o mundo vai conhecer o Deus que nós servimos. Sejam abençoados e um café maravilhoso para você. E até daqui a pouco.